Saudações a todos os ouvintes. Que a paz de Jesus ressoe em nossos corações. Na oportunidade de hoje, gostaríamos de falar sobre o preconceito. No dicionário, a definição de preconceito refere-se não apenas a uma opinião ou uma crença de generalização que pode tanto determinar simpatia ou antipatia para com um indivíduo ou um grupo. O preconceito é também um sentimento. E geralmente usamos o termo preconceito para a gente se referir a uma prevenção, a uma opinião genérica, predeterminada ou um sentimento desfavorável em relação a outra pessoa, que pode se verter em uma atitude discriminatória, incondicionada, em uma manifestação hostil, em um desprezo, em uma intolerância ou até mesmo em uma perseguição. O preconceito de classe social, o preconceito de raça ou de etnia, o preconceito contra o estrangeiro, o preconceito religioso, o preconceito sexual ou de gênero ou de orientação sexual e demais sempre permearam a história da humanidade. O preconceito foi um dos motes da Segunda Guerra Mundial. Vigorava naquela época a ideia de uma suposta superioridade do arianismo sobre as demais raças e o projeto de eugenia, que se traduziram em genocídio de milhões de pessoas. Mas, embora o preconceito possa existir sob diversas expressões, só há uma causa: o orgulho. Jesus, o governador do orbe, o nosso Cristo, desceu das esferas mais altas para encarnar na terra, a fim de nos testemunhar a humildade e a pobreza de espírito como roteiro de felicidade. Nasceu numa simples manjedoura, viveu numa região da Galileia baseada em comércio de pesca e agricultura, habitada tanto por judeus como por gentios e desprezada pelos judeus de Jerusalém. Elegeu como seus discípulos pessoas simples, pescadores, que não tinham acesso à escolaridade e à cultura. E no seu roteiro evangélico, o mestre confraternizava com coletores de impostos, mulheres de má fama e estrangeiros com a mesma consideração que dispensava a doutores da lei. Tocava e curava doentes, leprosos, quando a maioria os compelia ao ostracismo social e à marginalização. Augusto Cury, um psiquiatra que deixou de ser ateu e hoje é cristão e autor de diversos livros sobre Jesus, destacou a personalidade sublime do Cristo no livro O Mestre dos Mestres, Jesus, o maior educador da história, de sua série chamada Análise da Inteligência de Cristo. O trecho que iremos ler refere-se ao encontro de Jesus e a samaritana e de como o tratamento de Jesus nos ensina a alteridade, a tolerância, a indulgência e o amor. Abre aspas. As biografias de Jesus evidenciam que ele era uma pessoa aberta, inclusiva, não classificava as pessoas. Ninguém era indigno de se relacionar com ele, por pior que fosse seu passado. Os fariseus e escribas, na época de Jesus, eram especialistas na ditadura do preconceito. Para eles, suas verdades eram eternas, o mundo era apenas do tamanho de sua cultura. Rígidos na maneira de pensar, viviam num cárcere intelectual. Por isso, não podiam aceitar alguém como Jesus, que derrubou todos os dogmas da época e introduziu uma nova maneira de ver a vida e compreender o mundo. Vejamos um exemplo de como Cristo lidava com a ditadura do preconceito. Havia uma mulher samaritana cuja moral era considerada da pior qualidade. Ela vivera uma história incomum, totalmente fora dos padrões éticos de sua sociedade. Teve tantos maridos, 5, que talvez tenha batido o recorde de sua época. Era uma pessoa infeliz e insatisfeita.
Sua necessidade contínua de mudar de parceiro sexual era uma evidência clara da sua dificuldade de sentir prazer, pois ninguém a completava. As relações interpessoais que construía eram frágeis e sem raízes. Era angustiada interiormente e rejeitada exteriormente. Os próprios samaritanos provavelmente desviavam o olhar dela. Entretanto, um dia, algo inesperado aconteceu. Quando ela estava tirando água de um poço, apareceu uma pessoa no calor do dia e mudou a história de sua vida. Cristo surgiu naquele momento e, para espanto da mulher, travou um diálogo com ela em que a considerou de maneira especial como um ser humano digno do maior respeito. Samaria era uma região habitada por uma mistura de judeus com outros povos gentios. Os judeus puros rejeitavam os samaritanos impuros. Os samaritanos não reconheciam Jerusalém como centro de adoração a Deus. A mistura racial dos samaritanos e o seu desprezo pelos dogmas religiosos eram insuportáveis para os judeus. A discriminação contra os samaritanos era tão drástica que, quando os judeus queriam ofender a origem de uma pessoa, a chamavam de samaritana. Quando Cristo apareceu diante daquela mulher, ela tinha plena consciência da discriminação dos judeus, esperava que ele, sendo um judeu puro, certamente a rejeitasse, não lhe dirigisse uma palavra. Porém, ele começou a dialogar longamente com ela. A mulher ficou impressionada com essa atitude e ninguém conseguia entender como ele rompera uma discriminação tão cristalizada. Jesus teve um diálogo profundo, elegante, acolhedor com a samaritana. Não apenas rompeu a ditadura do preconceito racial, mas também a do preconceito moral. Para ele, aquela mulher era, acima de tudo, um ser humano, independentemente de sua raça e de sua moral. Dificilmente alguém foi tão acolhedor com pessoas consideradas tão indignas. Ele não apenas acolheu e dialogou com aquela mulher, como teve a coragem de fazer algo que nenhum fariseu ou mesmo um habitante de sua cidade seria capaz, ou seja, elogiá-la. Quando ele perguntou por seu marido, ela respondeu que não tinha marido. E Jesus elogiou a sua franqueza, a sua honestidade, e comentou que ela tivera 5 maridos e que o homem com quem vivia não era seu marido. Que homem é esse que no caos da moralidade é capaz de exaltar as pessoas? Além de elogiá-la, Cristo lhe disse que ela vivia insatisfeita, que precisava experimentar um prazer mais profundo que pudesse saciá-la. Ele a intrigou ao dizer que a água que ela estava tirando daquele poço saciava por pouco tempo, mas que ele possuía uma fonte de água que poderia satisfazê-la para sempre. Realmente, seu discurso foi perturbador e incomum. A samaritana ficou extasiada com a gentileza e a proposta inusitada de Cristo. Isso era demais para uma pessoa tão discriminada socialmente. Talvez nunca alguém lhe tivesse dado tanta atenção e se preocupado com sua felicidade. Todos a julgavam por seu comportamento, mas ninguém provavelmente havia investigado o que se passava no seu íntimo. Por isso, de repente, ela largou o seu cantil, esqueceu-se de sua sede física, afastou-se de Jesus e correu para sua aldeia, animada e alegre. Parecia que a solidão, a angústia e o isolamento que a encarceravam e geravam uma intensa sede psíquica foram rompidos. Contou aos habitantes de sua pequena aldeia o diálogo incomum que tivera com Cristo. Ela estava tão alegre que nem se importou em assumir publicamente sua história. Aqui há um princípio interessante e sofisticado. Todas as pessoas que ficavam íntimas de Cristo perdiam espontaneamente o medo de assumir a sua história,
se interiorizavam e se tornavam fortes em reconhecer suas fragilidades, o que as deixava emocionalmente saudáveis. A samaritana dizia a todos que havia encontrado alguém que falara sobre sua história de vida e dizia que ele era o Cristo que devia vir ao mundo, o Cristo esperado por Israel. Nessa passagem, ele não fez nenhum milagre, porém teve gestos profundos e sublimes. Rompeu a ditadura do preconceito, destruiu toda forma de discriminação e considerou o ser humano especial, independentemente de sua história, de sua moral, de seus erros, de sua raça. Fecha aspas. Depois de considerarmos esse lindo episódio evangélico de Jesus relacionado com a ruptura da ditadura do preconceito, ficamos aqui refletindo sobre a doutrina dos Espíritos, que é o Evangelho Redivivo. Jesus ensinou a toda a humanidade que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, que Deus faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Não vemos aí senão a lei universal da igualdade? Os espíritos que constituem a pleiade do Espírito de verdade, que participaram da codificação, nos ratificam isso, esclarecendo que todos nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes, que estamos sujeitos às mesmas leis. Vejamos a questão 803 do Livro dos Espíritos. Perante Deus, são iguais todos os homens? Respondem os espíritos: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. E agora vem o comentário de Kardec. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Bom, e abordando o assunto sobre a emancipação das mulheres, Kardec, na Revista Espírita de junho de 1867, teceu algumas considerações que ecoam até hoje. Abre aspas. Os privilégios de raças têm sua origem na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual para considerar apenas o ser material exterior. Da força ou da fraqueza constitucional de uns, de uma diferença de cor entre outros, do nascimento na opulência ou na miséria, da filiação consanguínea, nobre ou plebeia, eles concluíram por uma superioridade ou uma inferioridade natural. Foi sobre este dado que estabeleceram suas leis sociais e os privilégios de raças. Desse ponto de vista circunscrito, eles são consequentes consigo mesmos, porque, não levando em conta senão a vida material, certas classes parecem pertencer e com efeito pertencem a raças diferentes. Mas se considerarmos seu ponto de vista do ser espiritual, do ser essencial e progressivo, numa palavra, do espírito pré-existente e sobrevivente a tudo, cujo corpo é simples e envoltório temporário, variando como a roupa, de forma e de cor, se além disso, do estudo dos seres espirituais ressalta a prova que esses seres são de uma natureza e de uma origem idênticas, que seu destino é o mesmo, que partindo todos de um mesmo ponto, tendem ao mesmo fim, que a vida corporal é apenas um acidente, uma das fases da vida do espírito, necessária ao seu avanço intelectual e moral, que em vista desse avanço, o espírito pode sucessivamente revestir envoltórios diversos, nascer em posições diferentes. Chega-se à consequência capital da igualdade da natureza e da igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e à abolição dos privilégios de raça. Eis o que ensina o Espiritismo.
Vós que negais a existência do espírito para considerar apenas o homem corporal, a perpetuidade do ser inteligente para só encarar a vida presente, repudiais o único princípio sobre o qual está fundada com razão e igualdade de direitos que reclamais para vós próprios e para os vossos semelhantes. Fecha aspas. As consequências do nosso orgulho e vaidade que nos conduziram à intolerância e à discriminação serão corrigidas muitas vezes com a transitoriedade das encarnações, sob os princípios kármicos em que espiaremos, em recapitulação, as mesmas condições daqueles a quem desprezamos, prejudicamos ou perseguimos. A título de exemplo, o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ao abordar sobre o sistema de castas no povo hindu, diz, abre aspas, mas como se a questão fosse determinada por um doloroso atavismo psíquico, o povo hindu, embora suas tradições de espiritualidade, deixou crescer no coração o espinho do orgulho, que, aliás, dera motivo ao seu exílio na terra. Em breve, a organização das castas separava suas coletividades para sempre. Essas castas não se constituíam num sentido apenas hierárquico, mas com a significação de uma superioridade orgulhosa e absoluta. As fortes raízes de uma vaidade poderosa dividem os espíritos no campo social e religioso. Os filhos legítimos do país dão-se o nome de Árias, designação original de sua raça primitiva, e o seu sistema religioso, de modo geral, chama-se Arya Dharma, que eles afirmam trazer de sua longínqua origem, em cujo seio não existem comunidades especiais ou autoridade centralizadora, senão profunda e maravilhosa liberdade de sentimento. Na verdade, esses sistemas avançados de religião e filosofia evocam o fastígio da raça no seu mundo de origem, de onde foi precipitada ao orbe terreno por seu orgulho desmedido e infeliz. Os arianos da Índia, porém, não se compadeceram das raças atrasadas que encontraram em seu caminho e cuja evolução devia representar para eles um imperativo de trabalho regenerador na face da terra. Os aborígenes foram considerados como os párias da sociedade, de cujos membros não podiam aproximar-se sem graves punições e severos castigos. A realidade, contudo, é que os rajás soberanos, ao influxo da misericórdia do Cristo, voltam às mesmas estradas que transitaram sobre o dorso dos elefantes ajaezados de pedrarias como mendigos desventurados, resgatando o pretérito em avatares de amargas provações expiatórias. Os que humilharam os infortunados do alto de seus palácios resplandecentes volvem aos mesmos caminhos cheios de chagas cancerosas, exibindo a sua miséria e a sua indigência. Fecha aspas. E no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o espírito Humberto de Campos, ao abordar sobre a ascendência espiritual sobre o Brasil e a história dos africanos escravizados, assim diz, abre aspas, o homem branco da Europa, entretanto, está prejudicado por uma educação espiritual condenável e deficiente, desejando entregar-se ao prazer fictício dos sentidos, procura eximir-se aos trabalhos pesados da agricultura, alegando o pretexto dos climas considerados impiedosos. Eles terão a liberdade de humilhar os seus irmãos em face de grande lei do arbítrio independente, embora limitado, instituído por Deus para reger a vida de todas as criaturas, dentro dos sagrados imperativos da responsabilidade individual. Mas os que praticarem o nefando comércio sofrerão igualmente o mesmo martírio nos dias do futuro, quando forem também vendidos e flagelados em identidade de circunstâncias. Fecha aspas.
Bom, os exemplos que a espiritualidade nos traz são muitos, mas aqui encerramos a palestra relembrando a instrução do Espírito Fénelon, contida no Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz que não existem limites com relação ao próximo. Nosso próximo não está limitado à nossa família, nem nos círculos que comungam conosco a mesma crença, nem naqueles que participam conosco a mesma nação. Nosso próximo é toda a humanidade. Que esses ensinamentos nos ajudem a extirpar qualquer traço de orgulho e vaidade que nos afasta do próximo, porque também nos afasta de Deus. Que nos consideramos iguais a todos e que extirpemos de nosso coração quaisquer preconceitos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos irmãos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus.